Imagine como se a sua mente fosse um grande computador, onde as crenças limitantes negativas fazem parte de um programa registrado em seu inconsciente e são ativadas perante determinadas situações ou gatilhos, atuando como uma espécie de mecanismos de defesa que tem como desculpa ou ainda a justa razão de evitar eventuais frustrações. Sendo que ao contrário, né? O fato de você dar atenção para uma crença limitadora e seguir aquele padrão é exatamente isso, né, que depois vai acarretar a frustração. E o pior é que na maioria das vezes, quando não existe a devida reprogramação dessas crenças, elas atuam de forma intensa, sendo mais fortes que a voz da razão, que sabe que uma determinada escolha é boa para a sua felicidade, mas a voz da crença limitante muitas vezes acaba prevalecendo. E o registro das crenças limitantes em seu inconsciente acontece principalmente perante situações de abalo emocional, quando, por exemplo, você se decepciona e com isso pode generalizar a situação criando uma crença limitante, que é armazenada como se fosse uma verdade absoluta, te aprisionando em uma ideia errônea do que é, desencadeando assim limitações, medos e bloqueios que impedem você de ir atrás dos seus sonhos e metas, como se você não fosse merecedor, simplesmente por causa de uma situação isolada. Por isso que é tão importante saber lidar com aspectos da frustração, saber lidar com as emoções, saber lidar com os altos e baixos, né? Só que para eu falar isso para um adulto é fácil entender, mas para uma criança, muitas vezes, isso é um aspecto que é difícil de discernir, exatamente pela questão de não terem ainda, né, capacidade cognitiva totalmente formada. Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, definiu o inconsciente como uma parte da estrutura psíquica que tem mecanismos próprios, podendo manifestar as programações registradas ou ainda arquivadas ou introjetadas através de atos falhos, lembranças ocasionais, sonhos, medos, pavor ou crenças limitantes. Segue uma ilustração que demonstra a metáfora do iceberg de Sigmund Freud, demonstrando a forma como o consciente, o pré-consciente e o inconsciente atuam na estrutura psíquica dos seres humanos. Perceba que o nosso inconsciente ocupa a maior parte dessa estrutura e o consciente, que é a parte fora da água, ou seja, aquilo que vemos, né, aquilo que a gente tem controle, que a gente acha que tem controle, né, é a menor parte desse iceberg. Diversas literaturas apontam que aproximadamente 10% da nossa mente está no aspecto consciente, ou seja, comportamentos, pensamentos e habilidades. 10% está no pré-consciente, ou seja, desejos, memórias e conhecimentos. E 80% aproximadamente está no inconsciente. E o que tem no inconsciente, de uma forma resumida? Recalcamentos, impulsos imorais, fatores hereditários, medos, traumas, bloqueios, crenças negativas ou positivas, motivações egoístas, desejos irracionais. Então, a forma como o inconsciente age sobre os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ações, decisões é muito maior do que a gente imagina. E à medida em que você vai trabalhando esse aspecto, trazendo para o consciente aquelas situações que estavam introjetadas, arquivadas, programadas de uma forma negativa, gradativamente é possível estar sanando isso, colocando no lugar da programação negativa uma programação mais favorável. As crenças limitantes negativas atuam a nível inconsciente e você carrega elas por toda a sua vida. Ou seja, conscientemente você não tem noção, você não entende algum medo específico. Sabendo agora que isso tem sim uma causa raiz, é uma forma de você ver isso com um olhar mais aberto, de uma forma mais neutra, mais consciente, para assim você não ser mais vítima, não ser escravo desse padrão limitante, né? E o que é muito ruim é que até que você perceba que as crenças existem e que estão te limitando, dificilmente você vai sair do lugar, porque elas têm uma força muito grande, né, para que você conscientemente assuma o protagonismo da sua história, ou seja, fazer o que realmente você conscientemente quer. É importante identificar as suas crenças limitadoras e revê-las, avaliando que em algum momento do passado aquela crença foi útil, mas não pode mais prevalecer daqui em diante, não pode mais permanecer te bloqueando. Quando você tem conhecimento desse mecanismo psíquico e atua com as técnicas certas para reprogramar os conteúdos negativos que estão armazenados ou arquivados, é possível sim fazer do seu inconsciente o seu melhor amigo e não seu pior inimigo.